Fala pessoal, beleza? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou te ajudar a resolver um problema que é extremamente comum. Notebook lento e travando. Como resolver? Antes de você levar sua máquina num técnico ou ter que formatar, reinstalar tudo do zero, eu vou te ensinar a diagnosticar exatamente qual é o problema que a tua máquina tem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para ajudar a gente a continuar crescendo. Se você tem um notebook um pouco mais antigo, com 2, 3, 4, 5 ou mais anos de uso, ou mesmo um notebook mais novo, com um ano e meio, é natural que a primeira coisa que você pensa quando esse notebook apresenta lentidão ou travamentos, que você ache logo de cara que tá cheio de vírus, que você precisa formatar, que você precisa reinstalar tudo. E isso é a primeira coisa que a gente pensa quando a máquina tá lenta, quando ela tá travando, e normalmente ou você vai levar num técnico para ele formatar, ou de repente se você souber formatar, você vai fazer isso por conta própria. Só que qual é o problema? Muitas e muitas das vezes a gente faz isso, né? A gente formata um notebook que está apresentando lentidão e travamento e não serve de nada. Pouco tempo depois você vai notar que a mesma lentidão, o mesmo travamento, o mesmo engasgo vai voltar a acontecer. Então, para te ajudar a resolver de uma vez por todas esse problema, presta atenção nessas dicas que eu vou te falar, que com certeza você vai identificar efetivamente a raiz disso tudo. A primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a sua configuração atual. Você tem que monitorar como é que o seu notebook está usando os recursos dele. E quando eu falo recurso, eu quero dizer basicamente processador, memória e disco, que são os principais componentes que o teu computador vai utilizar. Para fazer isso, para ver como é que o teu computador está usando os recursos, é muito fácil. Você vai na barra de busca do seu Windows e digita gerenciador de tarefas. Quando abrir a tela, você vai na aba desempenho. Ou você pode usar o comando Ctrl mais Shift mais ESC, que já abre direto o gerenciador de tarefas. Uma vez que você esteja com a aba do gerenciador de tarefas aberto na aba desempenho, você vai basicamente notar o que o teu computador está utilizando mais. Aqui, só para te dar um exemplo, eu estou colocando um print do meu computador. E se você prestar atenção, de longe o que a gente vê que está sendo mais utilizado é memória. Nessa máquina aqui que eu tirei o print, eu tenho 16 GB de memória. Só que, se você perceber, só com o próprio Windows aberto, o Spotify, o Word e o Chrome com algumas abas, só de memória já está sendo utilizado quase 8 GB. Então, quer dizer, praticamente a metade da minha memória inteira está sendo utilizada só com programas básicos. Então esse é o primeiro ponto que você tem que ficar atento quando a gente pensa em relação à configuração de notebook. Eu te mostrei aqui que hoje o Windows 10, só ele já usa praticamente 8 GB de memória, né? Ele mais alguns aplicativos juntos. Só que mesmo assim, mesmo tendo esse consumo tão alto de memória, ainda existem marcas vendendo notebooks com 4 GB de memória RAM. E o próprio Windows 10 já indica que você tenha pelo menos 8 GB de memória para rodar bem, sem engasgo, sem lentidão e sem travamento. Então é um pouco até complicado de te falar isso, mas infelizmente o nosso mercado ainda está empurrando alguns notebooks com 4 GB de memória RAM, sendo que tá claro que é questão de tempo até o teu notebook começar a travar se você utilizar ele com o Windows 10 e só tiver 4 GB de memória. Então esse é o primeiro ponto. Se você tem um notebook que só tem 4 GB de memória e está rodando o Windows 10, esse de cara já é o primeiro ponto de gargalo que você tem na sua máquina. Qual é a indicação? Que você utilize uma máquina pelo menos com 8 GB, porque se for 4, vai ser questão de tempo até você começar a ter travamentos. O segundo componente que mais causa lentidão em notebooks é o disco rígido. Se você tem um notebook com disco rígido mecânico tradicional, o famoso HD, a chance desse disco estar te causando uma lentidão é relativamente alta. Eu vou te explicar por quê. Se tua máquina tiver 1, 2, 3, 4, 5 anos de uso, o que acontece? O disco rígido, ele é um componente mecânico. Ele é um disco mesmo que roda, né, numa velocidade extremamente alta e tem como se fosse uma cabeça que fica acessando os dados lógicos dentro daquele disco. Então o que acontece? Com o passar do tempo, esse disco ele vai meio que se deteriorando e ele vai tendo o que a gente chama de bad blocks, que são blocos dentro desse disco que vão ficando como se fossem danificados, por assim dizer. Então, quanto mais bad blocks esse disco vai tendo ao longo dos anos, o que acontece? Quando você clica para abrir um arquivo, esse disco ele vai procurar um outro caminho para fazer. É como se, por exemplo, você estivesse numa estrada, numa via, e ela estivesse engarrafada. E aí você tem que fazer um caminho mais longo para outro local para poder você conseguir chegar no seu destino. Então, o disco rígido, com o passar dos anos, ele vai tendo esse problema. E é natural. Então, é questão de tempo até o teu HD ou queimar de vez, ou então mesmo que ele não queime de vez, ele vai ficar causando uma lentidão no teu notebook. Então, agora que
você sabe que o disco rígido é um componente mecânico e que ao longo dos anos ele vai tendendo a falhar, o que eu te sugiro? Que você sempre prefira, se você for comprar um notebook novo, notebooks que já venham com SSD, que é o disco de estado sólido, né? Que é um componente de armazenamento, ele é um pouco diferente do disco rígido tradicional e ele tem muito mais performance. Você consegue abrir arquivos, acessar arquivos, fazer leitura e fazer escrita muito mais rápido, com muito mais performance. Então, se você já teve a oportunidade de usar um notebook com disco rígido tradicional e depois passou para um notebook com SSD, você com certeza sabe que a diferença é da água para o vinho. Então é por isso que eu te indico que, caso você tenha um notebook muito antigo e ele tenha um disco rígido, você faça a substituição desse disco rígido por um SSD, que isso vai dar uma sobrevida bem considerável para o teu notebook, ou caso você vá comprar um notebook novo, que você já prefira comprar com o SSD, mesmo que seja um pouco mais caro. Por quê? Porque você vai sentir uma diferença de performance muito grande. O terceiro componente que eu queria te falar é sobre o processador. Por incrível que pareça, o processador é um dos componentes que a gente tem menos dor de cabeça no notebook. Se você tiver um processador i3 ou um i5 ou mesmo um i7, se você fizer só atividades básicas, se você utilizar esse notebook para trabalho, para estudo, a chance de você estar fazendo alguma atividade que esteja topando, que esteja engargalando o seu processador, ela é muito baixa. A não ser que você use esse notebook, por exemplo, para editar vídeo, para fazer cálculos matemáticos complexos em softwares específicos, que normalmente não é o caso. Então, quando você abrir lá o gerenciador de tarefas, dá uma olhada no processador também para ver se ele não está engargalando, mas normalmente o seu processador não vai ser o problema. Normalmente, o que tende mais a engargalar em notebook é memória e disco. Então vamos lá, vamos dizer que você pegou o teu notebook, abriu o gerenciador de tarefas e percebeu o seguinte: olha, o meu notebook só tem 4 GB de memória RAM e tem um disco de 1 TB, por exemplo, que já tem 3 ou 4 anos de uso. Então, muito provavelmente, esses dois componentes vão estar causando lentidão e travamento no teu notebook. Uma vez que você identificou isso, você pode decidir que é a hora de fazer um upgrade. E aí você tem duas saídas: ou você compra essas peças e faz o upgrade na sua máquina, tenta dar uma sobrevida para ela, ou você parte para uma máquina nova. As opções que você tem, se você for fazer upgrade, é basicamente levar a tua máquina num técnico, né? E aí o técnico, muitas vezes, ele próprio vai fazer a substituição da peça, se ele tiver já. É até mais fácil porque você evita de comprar algum componente errado para o teu notebook. Ou se você entender minimamente de informática, você pode comprar no Mercado Livre, na internet da vida, os componentes, a memória extra e um SSD, e você mesmo fazer o upgrade do teu notebook. Se você for fazer por conta própria, eu só te indico tomar cuidado quando você for, por exemplo, comprar o teu pente de memória, para ver se o teu componente que tu vai comprar é igual ao que tu já tem. Então, se você tem uma memória DDR3, você tem que comprar uma memória DDR3. Se você tem uma memória DDR4, tem que comprar uma memória DDR4. E tem que ficar atento também à questão de frequência, se o teu computador suporta dual channel, enfim, alguns pontos de atenção que você tem que ter para você comprar a memória correta. No caso do disco SSD, o que você tem que avaliar? Você tem duas opções. Nas máquinas mais antigas, você não tem muito o que fazer. Você provavelmente vai ter que substituir o seu HD tradicional por um SSD. Normalmente o HD de notebook é um HD de 2,5 polegadas. Então você vai ter que substituir esse HD por um SSD de 2,5 polegadas. Você vai perder um pouco, talvez, em armazenamento, porque o SSD normalmente ele tem um armazenamento um pouco inferior, mas você vai ganhar demais em performance. Já os notebooks mais novos, alguns têm uma entrada chamada M2. Essa entrada M2 é uma entrada para SSD que você pode comprar uma plaquinha pequena e você pode adicionar esse SSD sem que você precise tirar o seu disco do notebook. Então muitas vezes você consegue adicionar um SSD de 128 ou de 240 GB, colocar o sistema operacional, colocar seus programas no SSD e manter o disco, que muitas vezes é um disco de 1 TB, para guardar os seus dados, os seus arquivos maiores. Então você tem condições de ter esse SSD M2 mais rápido para o sistema operacional, para as coisas que você acessa mais, que vai ter mais performance, e ao mesmo tempo você pode deixar o disco tradicional, o disco rígido, para guardar os teus arquivos mais pesados, se você quiser. Depois que você fez a substituição desses componentes no teu notebook, talvez você nem precise formatar. Então, o que eu te falo é que o ideal é que você abra novamente o gerenciador de tarefas e verifique se os componentes vão estar no gargalo ou não. Porque de repente, só com esses dois upgrades ou um upgrade, a tua máquina já vai ficar com performance boa e você nem precisa formatar e instalar tudo do zero. Então é questão de avaliar e ver se ficou bom antes de formatar. Caso você faça esses upgrades e note que ainda assim
a sua máquina tá lenta, tá engasgando, tá travando, aí sim pode ser que além do problema de performance, de upgrade de componentes de memória, de disco, você também tenha problema com vírus, com malware, com algum tipo de coisa desse no teu notebook. Aí o que eu te indico é que além, obviamente, de fazer os upgrades, você também faça uma formatação, instale tudo do zero para que você garanta realmente que o teu sistema vai estar limpo e que vai estar livre de qualquer tipo de vírus, de malware, enfim, de porcarias que possam estar travando o teu sistema. Bem, era isso que eu tinha para te falar. Se você gostou das dicas que eu te falei aqui no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para ajudar a gente a continuar crescendo. Um grande abraço e até a próxima.